Olá pessoal, tudo bem? O Canal Inteligente está no ar. O vídeo de hoje é sobre a competência 4 do Enem. O que é que ela analisa, onde é que você está errando e como melhorar. É importante porque é uma competência que muita gente perde ponto por besteira, né? Assim como a competência 1 que trabalha muito a questão gramatical, é só você estudar e já domina. A competência 4 também, tá bom? Mas tem ali um pezinho no campo das ideias. Vamos lá, professora. E o linkzinho das outras competências já analisadas vai estar aqui embaixo, tá bom? Vamos parar para pensar que até agora a gente já falou sobre os aspectos da escrita, né? Então, as questões mais gramaticais. A gente já falou da questão da escolha dos argumentos, do entendimento do tema. A gente falou sobre a argumentação. O que está faltando analisar no texto? A competência 4, ela analisa, vamos lá, são dois aspectos, tá? O primeiro é a relação, né, são os aspectos de coerência e coesão. Então ela é bem específica. O que a competência 4 analisa? Os conectivos que você utiliza. E aí, tanto no meio do parágrafo, né, quanto no início dos parágrafos. Então, se você conecta bem os seus parágrafos, se você conecta bem as ideias que estão dentro do seu parágrafo, se estão alinhados, né, com o que está sendo pedido no tema. Então, todo esse alinhamento é analisado na competência 4. Retomadas são analisadas na competência 4, né, essa conexão entre partes do texto, competência 4. Se a introdução está na introdução, o desenvolvimento está no desenvolvimento e a conclusão está na conclusão, também vai para a competência 4. Outra coisa que a competência 4 analisa é a questão de contexto das suas informações, as palavras especificamente. A competência 1, ela analisa se você escreveu errado, se você colocou o ponto no lugar errado, a acentuação no lugar errado, se trocou o SS pelo C cedilha, ou pelo C, ou pelo S, ou pelo X, ou pelo Z. É isso que a competência 1 analisa, né? Aspectos mais de ortografia. A competência 4 analisa quando você utiliza uma palavra com o significado errado, quando você utiliza um conectivo no lugar errado, com o sentido errado, e tudo isso influencia no entendimento do seu texto, tá? Então, as palavras na competência 4, as palavras que a competência 1 analisa ortograficamente, né, então de formato escrito, na competência 4 é analisado o significado dela. Então, se tá coerente, se te ajuda a expressar teu ponto de vista, se tá bem colocado, ou quando você escreve uma ambiguidade no seu texto, ou quando você se expressa mal, né? Então tem alguma coisa ali que deixa o teu texto incoerente. Os aspectos de coerência e coesão são analisados tudo isso são aspectos de coerência e coesão na competência 4, tá bom? Então entender os elementos coesivos, ou seja, as partículas, as palavras que te ajudam a conectar as ideias ou os parágrafos, vai te ajudar a construir um parágrafo coerente, a construir um texto coerente, um parágrafo de forma micro e um texto de forma macro. Então é basicamente isso que a competência 4 analisa. Aí eu pergunto para vocês, como é que está, né, a sua lista de conectivos? O Canal Inteligente tem uma lista de conectivos, tem uma tabelinha de conectivos que ainda não tem, vou deixar o linkzinho para fazer o download aqui embaixo. Então essa é a pergunta que eu faço para vocês, né? Vocês têm conectivos bacanas? Quando vocês leem redação anatomia, vocês circulam os conectivos que os alunos utilizam para assim, quiçá, utilizar no seu texto, né, para te ajudar a expressar melhor o teu ponto de vista, para te ajudar a apresentar melhor a citação, a apresentar melhor o número, né, a contextualizar essas informações. Tudo isso são palavras que você vai utilizar primeiramente, a priori, antes de tudo, desse modo, de modo que, para que, entretanto, partículas que vão conectar o teu texto de algum modo, entenderam? Por exemplo, tudo isso vai te ajudar a se expressar melhor. Agora deixa eu mostrar para vocês o que vocês têm que melhorar, o que está fazendo vocês perderem pontos, pra gente garantir nota 200 nessa competência aí. Olha só. O que a gente analisa, né? O que precisa ser melhorado na competência 4? Analisada é a sua capacidade de utilizar bem as palavras para construir uma boa argumentação no campo do significado, tá?
Ordenação correta das palavras, oração e ideias. Então, seu projeto de texto é analisado aqui mais no campo de significado, né, de estrutura e de elementos de conexão, tá? Na competência 3, esse projeto de texto é mais no sentido de a sua argumentação estar alinhada com o tema. Aqui na competência 4 é uma estrutura lógica de exposição de ideias que a gente chama de progressão temática, então uma evolução coerente, né, no processo de criação do seu texto. E aí, o que você precisa fazer para garantir esses seus 200 pontos da competência 4? Olha só, faça uso adequado dos conectivos. Então, baixe a tabela de conectivos, esteja sempre atento aos conectivos das redações nota 1000, para você ter uma vastidão ali na tua bagagem de conectivos, tá? No teu conhecimento de conectivos. Principalmente se vocês têm lá aquelas ideias de eu não sei como expressar as minhas ideias. Aprender palavras novas. Aprender conectivos novos. Quiçá aprender conectivos para quem não sabe. Evite a ocorrência de ambiguidade. Então, escrever algo que tenha um significado ambíguo, duplo, até equivocado, certo? Faça a divisão correta dos parágrafos. Fazer a divisão correta dos parágrafos está completamente alinhada realmente à questão estrutural. Então, a introdução com cara de introdução, desenvolvimento com cara de desenvolvimento, conclusão com cara de conclusão. Tá? E claro, introdução baseada no assunto, desenvolvimento baseado na tese que está na introdução e conclusão alinhado com o que você desenvolveu no texto, tá? E por último, não coloque informações desconexas ou imprecisas. O que ele está querendo dizer sobre informações desconexas e imprecisas? Informações que não estão alinhadas com a temática, informações que não estão alinhadas com o seu ponto de vista. Deixa eu dar um exemplo. Quando você quer falar, por exemplo, dos animais, vamos continuar com os animaizinhos. Quando você quer falar dos animais, e eu tô falando de abandono, né? O meu argumento, a minha questão são os abandonos de animais, beleza? Ok. Na argumentação desse parágrafo de abandono, eu vou falar sobre os dados, né? Eu vou trazer os dados sobre animais que são contrabandeados. Os contrabandeados são capturados e vendidos, eles não são abandonados. Ok? Então, são informações desconexas. Tem relação com os animais? Tem. Mas essa informação dos animais contrabandeados tem relação com os animais abandonados? Não! Então, coloca um parágrafo para os animais abandonados e um outro parágrafo para os animais contrabandeados. Aí tá tudo certo, tá bom? Então, ter esse alinhamento, você vai perceber que a competência 4 ela analisa questões de coerência. Isso é incoerente, olha só. Questões de coerência e coesão, seja com os conectivos, seja com as palavras, sejam com as informações. Então, tem que estar tudo muito alinhado com o que está sendo pedido ali no tema. Tem dificuldade para fazer isso? Agora eu quero saber em qual dessas questões de coesão e coerência, seja de conectivos, seja de informações, ou seja, de estrutura, né, de organização textual, até o uso de vocábulos também, de palavras com seus significados aí que vocês às vezes não lembram ou não encontram sinônimos. Isso também é analisado na competência 4, né? A sua capacidade de não ficar repetindo palavras no texto, então você mostra que tem um bom vocabulário, né? Para não errar ali uma repetição desnecessária. Então, qual dessas vocês têm mais dificuldade? Digam pra mim, para que eu prepare uma aula exclusiva pra gente melhorar nessa competência 4 também, tá bom? Não deixe de compartilhar com seus amigos, me marca nas redes sociais para saber que você curtiu de verdade e até o próximo vídeo.